Meu Deus, sei que o Senhor confia em mim. Me ensine a confiar em mim mesmo também. Porque eu não consigo acreditar que tenho condições de ocupar o lugar de Moisés. Olá, seja bem-vindo ao canal, o Terceiro Elias Profético. E nesse momento nós vamos iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o seguinte tema: o dia em que o sol parou. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Josué capítulo 10. Nós iremos ler 2 versículos, os versículos 12 e 13, que diz o seguinte: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassá. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Então nós podemos perceber o poder da oração. Deus responde à oração de um mortal, e isso é extraordinário. E quando você estuda a lição, você percebe que sempre quando a Bíblia trata acerca de guerras, a Bíblia está tratando acerca de juízo. Porque Deus levantou Israel para servir de juízo para as demais nações. E é interessante é que antes de Deus enviar o seu juízo sobre qualquer nação, tribo ou povo, primeiro Deus dá um tempo de misericórdia. É interessante é que antes de Deus levantar Israel, Deus havia dado para as nações que habitavam na terra de Canaã um período de 400 anos para que estas nações se arrependessem dos seus pecados. E quando você vai para Deuteronômio, capítulo 7, os versículos 1 e 2, você percebe Deus orientando Moisés e Moisés orientando o povo. E qual foi a instrução que Moisés deu ao povo? Era que 7 nações que habitavam ali na terra de Canaã deveriam ser eliminadas por causa das suas práticas degradantes. Ou seja, por que estas nações deveriam ser eliminadas? Por quê? Porque estas nações praticavam coisas que desagradavam a Deus. Sacrificavam crianças, abusavam de mulheres. Estas nações cometiam rituais onde eles se alimentavam de carne humana e dentre outras práticas repugnantes. Então foi por conta disso que Israel serviu também de disciplina para estas nações. Agora, é claro, algumas nações ou algumas pessoas que não faziam parte da aliança se beneficiaram e fizeram parte da aliança. Nós temos exemplos de pessoas que entraram para a aliança. Nós temos o exemplo de Raabe e sua família, ou seja, Raabe abraçou a aliança, logo ela fez parte do povo. A tal ponto que quando você vai para o Evangelho de Mateus, Mateus coloca Raabe como aquela que faz parte da descendência do Messias. Então veja como Deus abençoou. Também nós temos um outro exemplo. E este exemplo me chama muito a atenção. Por quê? Porque os gibeonitas, que nós estudamos na lição passada, que foram aqueles que usaram de astúcia para entrarem dentro ali do território de Israel, eles faziam parte destas 7 nações que eram para serem destruídas. Mas a Bíblia diz, com base em Josué capítulo 9, que no exato momento em que eles souberam de tudo aquilo que Josué havia feito na cidade de Jericó e na cidade de Ai, eles utilizaram do engano para fazerem parte do povo. E por consequência, por eles terem enganado o povo, eles se tornaram escravos, servos
do santuário. Ou seja, eles cortavam lenha e carregavam água para o santuário. Só que a Bíblia conta que eles abandonaram a idolatria e passaram assim a fazerem parte do povo de Israel. E quando você vai para Neemias capítulo 7, versículo 25, após o exílio babilônico, quem ajudou Israel a construir tanto o santuário, que havia sido destruído por Nabucodonosor, quanto também ali as muralhas? Os gibeonitas. Então note que mesmo Deus enviando os seus juízos, as pessoas que abraçam a aliança, elas podem fugir desse juízo. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, nós precisamos ter algo em mente. Deus, ele levantou a igreja não para servir de juízo, mas para alertar o mundo acerca do juízo. Nós que fazemos parte do povo de Deus, e eu me refiro nesse momento aos adventistas do sétimo dia, nós que somos jovens, nós precisamos ter em mente que Deus levantou a igreja adventista do sétimo dia como uma igreja remanescente, a igreja que tem uma mensagem, e essa mensagem alerta o mundo acerca do juízo divino. E você me pergunta, mas Gabriel, por que nós não servimos de juízo, mas sim aqueles que alertam sobre o juízo? É porque quem vai trazer o juízo é o próprio Deus. E aqueles que abraçam a mensagem do terceiro anjo, esses se livram do juízo divino. Entrando especificamente na batalha entre Israel e os 5 reis que se uniram para batalhar contra o povo, quando nós analisamos todo o enredo do capítulo 10, aos olhos humanos, esta guerra já tinha um vencedor. E quem era o vencedor da guerra? Os 5 reis. Os cinco reis eram os vencedores. Eles poderiam ter vencido a batalha. Por quê? Eles estavam em um número muito maior que os israelitas. Mas é quando tudo parece impossível, Deus age. E isso me chama a atenção não apenas no livro de Josué, como também nos livros da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Sempre nos momentos mais cruciais da história humana, Deus intervém, Deus age. Agora, como Deus interviu nesta batalha? Isso aqui é interessante. Quando tudo parecia perdido, a Bíblia diz que o sol estava ali, o sol estava se pondo e já estava para se escurecer. Josué, percebendo que os 5 reis utilizariam da escuridão da noite para se esconderem, Josué faz uma oração. E a lição diz que é uma oração muito ousada. E que oração é essa? Vamos ler novamente. Josué capítulo 10. Abra novamente sua Bíblia. Josué capítulo 10. Versículo de número 12. Josué capítulo 10. Versículo de número 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Então Israel ouviu a voz de Josué, o clamor de Josué. E este clamor foi muito ousado. Que clamor foi este? Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Versículo 13. O sol parou e a lua se deteve. Então algo que era impossível se concretizou. Ou seja, Deus respondendo à oração de um mortal. E isso me enche de esperança, porque trazendo para os nossos dias, nada é impossível para aquele que tem depositado sua fé no Deus único e verdadeiro.
Josué, por meio desta oração, ele nos ensina que nós devemos ser dependentes de Deus. Josué percebeu que não era por força, não era pela espada que Israel poderia ser vitorioso, não. Era somente por uma intervenção divina. E eu quero nesse momento citar um texto da serva do Senhor. Ellen White diz o seguinte sobre a oração: a oração e a fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. Então, quando você consegue mesclar a oração com a fé, fará coisas mais poderosas do que um presidente, do que um dono de uma nação, de que um rei ou um ministro. Por quê? Porque quem está no comando do universo é o Deus Todo-Poderoso. Então veja como Deus intervém. E Ele intervém por meio da oração. E se nós queremos ver o agir de Deus, a intervenção divina, nós precisamos ter fé e precisamos ser jovens de oração. Você jovem, você é um jovem de fé? Você é um jovem de oração? Lembre-se, a oração e a fé é uma arma poderosa nas mãos daqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. E a lição, ela vai trabalhar muito nessa questão. E que questão é essa? Sobre a fé. Ou seja, a fé é você confiar que mesmo diante da impossibilidade, você pode vencer por meio da obra soberana de Deus, por meio do agir soberano de Deus. Após a vitória contra esses 5 reis, no capítulo 11 em diante, a Bíblia diz que Josué ele avança para o lado norte e ele vai enfrentar uma resistência ainda mais forte. Josué, no capítulo 11, versículo 4, a Bíblia nos diz que o exército que Israel enfrentou era tão numeroso como a areia da praia. E eles tinham grande número de cavalos e carros de guerra. E mesmo diante ali de um inimigo tão poderoso, eles venceram. Deus concedeu a Israel vitória. É por isso que Salmos 20, versículo 7, a Bíblia nos diz: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. A nossa confiança não deve estar em presidente, a nossa confiança não deve estar em nossa sabedoria, em nossa força, em nossa idade, em nosso trabalho, na nossa família. Não. A nossa confiança deve estar em quem? No Deus Todo-Poderoso. Agora, é claro, quando você ler toda a Escritura, você se depara com esses relatos sobrenaturais, surge-nos uma pergunta: será que é possível isto se concretizar em nossos dias? Será que Deus, será que estes relatos nós podemos levá-los a sério? Será que nós podemos confiar que estes relatos são confiáveis e históricos? Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade altamente naturalista. E o que é a sociedade naturalista? São aqueles que tentam explicar tudo por meio da ciência e ignora o sobrenatural. Ou seja, se eu não consigo explicar por meio da natureza, por meio de estudos, por meio de
por meio de alguma coisa, se eu não conseguir provar cientificamente, não é verídico. Mas o que a Bíblia nos apresenta? Diferente daquilo que muitos naturalistas, e fique bem claro, eu não estou falando contra a ciência, eu estou falando com aqueles que idolatram a ciência, porque a ciência não é contrária à Bíblia, a ciência não é contrária a Deus, a ciência apenas confirma aquilo que veio do próprio Deus. A ciência estuda a matéria que veio dos lábios do Criador. Então, a ciência ela não refuta Deus, não refuta a Bíblia. Na realidade, ela apenas comprova aquilo que as Escrituras afirmam, de que por trás das coisas criadas existe um Deus Todo-Poderoso. Só que, em resposta a estes naturalistas, a Bíblia apresenta a ideia de um Deus soberano sobre toda a natureza. E toda a criação está sob sua autoridade. Deus pode mandar e algo acontecer. Se neste exato momento eu pedir sol, pare, e se for da vontade de Deus, o sol vai parar. Se eu disser para uma pessoa que está morta, levante-se, e se for da vontade de Deus, para que venha cumprir os seus desígnios, ela vai se levantar. Por quê? Porque Deus, ele é soberano sobre a sua criação. Enquanto muitos tentam colocar dúvidas sobre a criação do mundo, sobre o dilúvio, sobre as pragas do Egito, sobre o sol parando no céu, e estes relatos, e dentre tantos outros relatos de coisas sobrenaturais, mesmo que isso são vistos como exageros, a Bíblia diz, João capítulo 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 10, versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Cristo veio ao mundo para mostrar um caminho melhor e realizar o maior de todos os milagres, transformar corações marcados pelo pecado e conduzi-los à vida eterna. Eu quero ler 2 textos da lição para que fique de reflexão sobre isso que nós estudamos. Como que Deus ele está disposto a nos auxiliar em momentos de dificuldade. Ellen White diz: o segredo do êxito na união do poder divino com o esforço humano. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que conseguem os maiores resultados são os que confiam plenamente no braço do Todo-Poderoso. E comentando, a lição diz o seguinte: a força humana, por mais impressionante que pareça, é incapaz de garantir a salvação. Nem mesmo os recursos mais avançados de guerra merecem confiança absoluta, pois Deus não se impressiona com a aparência ou poder físico. O que ele valoriza é um coração que confia sinceramente em sua direção. Em contraste com a limitação humana, a salvação que vem do Senhor é superior a qualquer planejamento ou estratégia. Ele age com sabedoria e poder, muitas vezes de maneira que ultrapassam a lógica humana. Em vez de confiar em números, armas ou alianças, o povo de Deus é chamado a depender inteiramente da sua presença. Reconhecer isso é entender que a verdadeira segurança não está na força, mas no cuidado soberano do Senhor.
Confiar nele é uma escolha diária de fé, marcada pela humildade, obediência e entrega. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a depositar nossa total confiança em Ti e que não possamos, Senhor, ver nem no presidente, nem na nossa sabedoria, nem em qualquer outra coisa criada ou que faça parte deste mundo, nossa esperança, mas que a nossa real esperança esteja depositada em Ti, ó Senhor, no Teu Filho que veio a este mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos libertar da escravidão do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Teu nome e para todo sempre, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral, O Sucessor. Lições de fé e liderança no livro de Josué.